Eu acredito que é possível ganhar dinheiro e fazer o bem. O Centro de Inovação Social da Fundação Eugênio de Almeida nasce de um percurso que a Fundação vem fazendo desde há quase 20 anos. A própria Fundação é ela própria um exemplo de empreendedorismo e inovação social. Eu acho que, primeiro de tudo, é uma resposta a uma inquietação pessoal, esta de que o meu trabalho possa trazer felicidade às outras pessoas. Oh, não estás bem a ver. Olha, eu assim que chego, já estão os corações a abrir-se. Portugal é hoje, a nível europeu, considerado um exemplo no desenvolvimento de políticas de inovação social. Quando me calhou esta possibilidade de pegar ao colo na inovação social e deixá-la andar, eu peguei de alma e coração. Empreender é sonhar e concretizar, e só faltam algumas boas vontades. O Banco Montepio estava à procura de uma oportunidade para ser algo mais do que aquilo que já era. Já somos o Banco da Economia Social e, naturalmente, sendo amigos antigos da Fundação Eugênio de Almeida, surgiu esta oportunidade e, claro, o Banco Montepio agarrou-a imediatamente e aí, em boa hora, o fez. Inovação social significa inovar para transformar a sociedade, com o objetivo claro de combater desigualdades. Este é, de facto, um desafio enorme para todas as sociedades, empreender para o bem comum. Tenho essa missão de envolver as pessoas, as organizações. Quero mudar de vida. Queria fazer algo por estas crianças. O homem e a mulher foram aqui tidos em conta. Eu noto que a sociedade está mais desperta para este tipo de questões. Temos muitos projetos, temos muitas ideias. Nós trabalhamos muito aqui o capacitar as pessoas, ajudar as pessoas a construir o seu projeto de vida. O impacto é a criação de emprego, é a criação de negócio. Há muito mais programas de incubação, há muito mais programas de aceleração. O formato do Centro de Inovação Social e a missão a que se propôs pareceu-nos especialmente interessante. E as empresas privadas também saem a ganhar. E daí a parceria com a Fundação Eugênio de Almeida, com o Centro de Inovação Social. Sementes que nós deixarmos no terreno, que possam germinar e que depois possam gerar múltiplas iniciativas semelhantes à nossa. A ideia do empreendedorismo e da inovação são parte da identidade da Fundação. A inovação e o empreendedorismo estão presentes em tudo o que são as atividades da Fundação, quer no seu campo da missão, quer na gestão do património. A Fundação vai fazer 60 anos em 2023. Há quase 60 anos, uma fundação era uma organização inovadora socialmente e era uma expressão de uma visão inovadora e empreendedora do seu instituidor. As fundações hoje são organizações mais ou menos comuns, e ainda bem. A visão filantrópica está arraigada na sociedade, mas geneticamente as fundações são elas próprias organizações empreendedoras e inovadoras socialmente. Nós, quando em 2004 começámos a compreender aquilo que era a nossa realidade social e as nossas instituições do nosso território, compreendemos que era necessário trabalhar em duas dimensões. Por um lado, a dimensão da sustentabilidade económica, social das organizações, por outro lado, a inovação nas respostas. Portanto, era necessário promover inovação naquilo que são as respostas que eram dadas por estas organizações. E, portanto, a partir daí, desde 2004, vimos fazendo um conjunto de iniciativas para capacitar os dirigentes destas organizações, os técnicos, e a comunidade para a inovação e para a sustentabilidade. E, portanto, esse foi um percurso que foi sendo feito, que depois teve um incremento com a crise de 2009-2011, em que muitas pessoas vieram ter connosco porque queriam empreender algo, queriam desenvolver o seu próprio negócio. Começámos a trabalhar a dimensão do empreendedorismo social e, portanto, chegámos em 2013, começámos de facto a desenvolver um conjunto de iniciativas de promoção do empreendedorismo social.
Esse trabalho foi-se robustecendo, foi-se aprofundando, fomos desenvolvendo novas metodologias, fomos também nós próprios aprendendo e desenvolvendo também conceitos e práticas da própria Fundação Eugênio de Almeida. E em 2018, o resultado, portanto, deste trabalho todo, candidatámos-nos à Portugal Inovação Social para desenvolver este espaço onde nos encontramos hoje, que é um espaço que nós dizemos que é um espaço de comunidade e de comunidades, e onde promovemos inovação e empreendedorismo social. Essa identidade própria da Fundação e, por outro lado, a maneira como procura na sua missão, no seu dia-a-dia, relacionar-se com o enfrentamento e a procura de solução para os problemas sociais concretos, sejam de desenvolvimento pessoal, seja de construção de soluções comunitárias, leva a Fundação a procurar este espaço da inovação e do empreendedorismo como uma sintonia identitária, mas, por outro lado, também um espaço de aprendizagem e de criação. Neste momento, o parceiro que eu encontrei e onde eu estou a ter alguma evolução do projeto foi aqui no SIS, na Fundação Eugênio de Almeida, que gostaram do projeto e, através do concurso deles, consegui vencê-lo. Estamos, neste momento, a trabalhar no projeto. Tivemos sempre o apoio, neste caso, da Fundação Eugênio de Almeida, e temos um gabinete no Centro de Inovação Social da Fundação Eugênio de Almeida, que nos tem apoiado a desenvolver estes projetos, que acabam por ser projetos inovadores. A Fundação Eugênio de Almeida foi um parceiro incontornável, um parceiro que entusiasmou, que criou o ecossistema, foi o dinamizador do ecossistema no Alentejo. Não foi apenas um investidor social, foi um dinamizador. E eu não me esqueço do dia que participei, que fui parte na abertura da aceleradora, que é exatamente uma zona de conforto onde os projetos, as ideias, as boas ideias ou as más ideias, mas as ideias inovadoras podem ser experimentadas. Aquilo que o Portugal Inovação Social faz é criar um conjunto de instrumentos financeiros, de capacitação, quer às instituições públicas, permitindo, por exemplo, que elas criem títulos de impacto social e paguem por eles consoante os resultados que são atingidos, quer a instituições privadas, apoiando e cobrindo em parte o risco de investimento de atores privados que façam investimento de impacto, mas criando, portanto, quer os meios financeiros, quer os instrumentos de capacitação, quer os incentivos, mas que dependem depois de existirem no nosso ecossistema social atores capacitados e atores que tenham a iniciativa e a capacidade de desenvolver projetos de inovação social e investimentos de impacto. E esse centro é uma iniciativa que visa precisamente assegurar isso e, portanto, sem essa complementaridade entre o que a Fundação faz, por exemplo, e aquilo que são as iniciativas públicas, só as iniciativas públicas por si só não iriam servir para muito. E, portanto, é um projeto que eu acho extraordinariamente positivo e muito importante para garantir não apenas a continuidade, mas o sucesso da aposta na inovação social e no investimento de impacto em Portugal. A Portugal Inovação Social é um programa de política pública, uma iniciativa do Governo, pioneira na Europa e no mundo, que mobiliza fundos da União Europeia com dois objetivos. Por um lado, promover a inovação social, ou seja, financiar projetos experimentais que apresentem novas respostas para problemas e desafios sociais, e, por outro lado, dinamizar também aquilo a que, quando foi criada a Portugal Inovação Social, se chamou de investimento social. Ou seja, por um lado, criar condições para que a sociedade civil se organize e possa propor novas abordagens para dar resposta aos desafios que temos, e, por outro lado, também atrair investidores públicos e privados para se aproximarem desta agenda de inovação social e, de alguma forma, também influenciar a evolução do paradigma de investimento em Portugal. Com a criação do Instituto de Empreendedorismo Social como catalista da inovação social em Portugal, começámos a ter bastante sucesso, com muita dinamização de projetos de impacto social, ligação ao setor social, às fundações, aos empreendedores, mas faltava o ângulo da política pública.
E a política pública em Portugal é fundamental como dinamizador de um conjunto de programas e projetos. E, portanto, a ideia que foi trazida pelo Ministro Miguel Poiares Maduro, na altura Ministro do Desenvolvimento Regional, era de usar parte dos fundos europeus para dinamizar a inovação social em Portugal com um projeto que fosse de facto inovador. E o que é que nós quisemos fazer? Foi, muitas vezes, quando vem dinheiro público, as pessoas acabam por não investir porque o Estado está a investir. E nós queríamos o contrário. Portanto, o que fizemos foi um programa de financiamento de projetos de inovação social, mas sempre numa lógica de matching funds. Ou seja, o dinheiro público só apoia um projeto quando há financiamento privado que também apoia esse projeto. E, portanto, é uma lógica virtuosa de casamento entre o público e o privado. A questão do Centro de Inovação Social, que é um projeto relevante aqui no Alentejo Central, é uma incubadora, acaba por ser uma incubadora, e foi uma estratégia assumida pela Portugal Inovação Social de criar incubadoras em diversos pontos do território, nomeadamente coincidem muitas delas com sedes de distrito. Nós temos outra em Beja e tínhamos uma outra em Porto Alegre que não correu tão bem como a de Beja e a de Évora. De facto, eles são aliados fundamentais neste trabalho de ativação, porque no caso concreto do Alentejo, então, pela vastidão do território, faz todo o sentido que tenhamos alguém do nosso lado a apoiar-nos e a ajudar-nos na disseminação e no envolvimento das pessoas e das organizações neste processo de empreendedorismo social. É diferente fazer um projeto inovador e empreendedor, é diferente apoiar os jovens empreendedores e inovadores sociais se o fizer sozinha, no seu espaço próprio, ou se o fizer no quadro de uma iniciativa como a Portugal Inovação Social. E, de facto, a Fundação ser uma das pioneiras da rede de centros de inovação social e ser uma organização que partilha as metodologias, as aprendizagens, os referenciais metodológicos desta iniciativa de política pública, amplia o sinal do seu trabalho, qualifica-o e consolida-o com tudo o que permanentemente há da atualização do conhecimento, da atualização das estratégias de trabalho e acrescenta um imenso valor àquilo que a Fundação por si só conseguiria fazer. Todos são bem-vindos. Todas aquelas intenções e todas as ideias, todas as pessoas que efetivamente têm esta forte preocupação com os problemas sociais e os desafios sociais da nossa região são bem-vindos. E, portanto, nós temos depois uma equipa técnica que faz uma triagem de acordo com aquilo que é a maturidade da ideia, que é uma forma de diferenciação daquilo que é a solução dominante já para esse próprio problema social, daquilo, a capacidade também e o tempo que o próprio empreendedor tem para dar ao projeto. E, portanto, com um conjunto de alguns critérios que temos, vamos selecionando ou vamos, de alguma forma, apoiando mais ou menos estes empreendedores. Porquê é que precisamos tanto de inovação social para tantas áreas? Porque, na verdade, quando olhamos, por exemplo, para a questão do envelhecimento da população, seja na vertente envelhecimento ativo, seja na vertente, por exemplo, crescimento de doenças mentais, sabemos que as respostas tradicionais, por vezes, já não são suficientes. Mas quando olhamos também para as questões do sucesso escolar, por exemplo, nós vemos que, com certeza, o investimento na escola pública e o investimento numa escola pública de qualidade é seguramente a política pública que mais contribui para esbater as desigualdades entre as famílias e as crianças e dar a todas o acesso a um ensino de qualidade. É verdade, mas sabemos que não é suficiente. Então, muitas vezes temos que experimentar como é que combatamos esta desigualdade e contribuímos para que as crianças... A desigualdade na educação é muitas vezes desigualdade para o resto da vida. Vamos tentar projetos inovadores e podíamos continuar aqui e acabar na Fundação Ingênuo de Almeida com tantas ideias que
que é assim, umas vezes resulta, outras vezes não, mas quem inova e acerta sempre é porque inova muito pouco. Quando resultam, até se podem transformar em políticas públicas. É muito importante que os jovens sejam, porque, por um lado, eles têm muitas vezes a criatividade que é fundamental nos projetos de inovação social. Uma das grandes vantagens da inovação social é aumentar, se quiser, o âmbito da capacidade criativa e da massa crítica disponível para conceber respostas sociais inovadoras. Ou seja, para que não seja aquilo que são as melhores respostas para os desafios sociais que enfrentemos, não esteja apenas circunscrito a determinados atores ou ao Estado. E, portanto, aumentar o potencial de ir buscar ideias inovadoras, respostas inovadoras. E os jovens muitas vezes têm essa criatividade. Os jovens muitas vezes têm uma ambição enorme no sentido de conseguir ter projetos que os satisfaçam não apenas do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista mais amplo, que exige, por exemplo, perceberem que um projeto de investimento que estão a fazer tem retorno também ao nível da comunidade onde está inserido. Quem sabe? Eu, Fabiola, quem sabe? Escolhemos entidades que nos pareciam parceiros naturais, entidades que estavam na esfera institucional da Fundação, com quem tínhamos outras colaborações e organizações que também têm no seu ADN esta afirmação pelo empreendedorismo e pela inovação. No caso da Portugal Inovação Social, foram mobilizados fundos da União Europeia e criados 4 instrumentos de financiamento. Esses 4 instrumentos de financiamento foram criados com 2 pressupostos básicos. Primeiro, cada um deles está orientado para uma determinada fase do ciclo de vida de um projeto de inovação social, dando resposta a necessidades de financiamento específicas de projetos em diferentes níveis de maturidade. Segundo pressuposto, todos estes instrumentos pressupõem, passo a redundância, o desenvolvimento de parcerias de proximidade entre as organizações empreendedoras destes projetos inovadores e investidores sociais. Felizmente, começamos a ter a preocupação por parte das organizações públicas e privadas, nomeadamente os investidores públicos e privados, a preocupação de fazer investimento com impacto, ou pelo menos com potencial de impacto. E isso é muito importante, significa que estamos a ter um novo paradigma e que as organizações mais despertas para os seus contextos estão atentas a isso. Procuramos ter um parceiro, um investidor na área das autarquias locais, portanto, e por isso temos a comunidade intermunicipal do Alentejo Central, portanto, porque queremos ter uma abrangência territorial, porque vivemos num território despovoado, onde é necessário ganhar escala e, portanto, escala municipal e, portanto, temos esse parceiro. Queríamos ter também uma dimensão forte na área digital, da tecnológica, porque é um território despovoado, as soluções têm que ter uma forte escalabilidade para que possam impactar mais pessoas e, portanto, termos um parceiro digital forte é importante para desenvolver. Temos também na área da consultoria, portanto, um parceiro que é a Ernst & Young para a parte desta consultoria, bem como o Montepio, que é também um parceiro forte na área da economia social, que está muito próximo das entidades da economia social e, portanto, temos aqui um conjunto de parceiros que, de alguma forma, complementam aquilo que é o posicionamento da própria Fundação e que pode alavancar os projetos que aqui estamos a apoiar. Há muitas formas de fazer intervenção social e de ação social. Esta forma, no formato do Centro de Inovação Social e a missão a que se propôs, pareceu-nos especialmente interessante e passível de apoio, porque, em primeiro lugar, assentava em tudo menos no assistencialismo, que é logo um bom começo na forma de fazer a ação social e a intervenção social. Além disso, apresentava um projeto que, do ponto de vista técnico e dos objetivos, nos parecia extremamente robusto, inovador e que ia efetivamente trazer mais valias e novidades ao nosso território. A Dexis é uma empresa portuguesa com sede em Évora, com um perfil de investimento social
nas localizações onde desenvolve o negócio e, portanto, na expectativa de tornar esses locais e essas comunidades mais sustentáveis, mais inovadoras, porque é uma empresa de tecnologias, procura sempre parcerias estratégicas e dar algum retorno à comunidade do ponto de vista daquilo que são as atividades que desenvolve, e daí a parceria com a Fundação Engenho de Almeida, com o Centro de Inovação Social, para que pudéssemos dar o nosso contributo, quer financeiro do ponto de vista do investimento social, quer do ponto de vista do conhecimento e do envolvimento dos nossos colaboradores, que várias vezes colaboram com empreendedores sociais, com projetos que acontecem neste Centro de Inovação Social da Fundação Engenho de Almeida. O nosso entendimento é de que o empreendedorismo social é mais um braço da economia social. Aquilo que nós procuramos desde sempre é que os nossos investimentos, os nossos apoios, aquilo que é também o nosso core business, se reflita sobretudo naquilo que é a nossa gênese. E a nossa gênese é sermos banco da economia social. Para nós sermos banco do empreendedorismo social e da inovação social é apenas uma evolução natural daquilo que são a nossa atividade e daquilo que pretendemos fazer, que é, no fundo, deixar impacto social positivo na sociedade. É isso que procuramos, é isso que sempre tentamos encontrar formas de fazer, e nem sempre é fácil, e portanto em boa hora também a estrutura de Missão Portugal e Inovação Social surgiu com estes mecanismos um bocadinho sofisticados que nós pudemos utilizar para sermos investidores sociais e para podermos então apoiar ainda mais o empreendedorismo social em Portugal. Nós somos um dos parceiros formais do Centro. Quando o Centro fez uma candidatura para o Programa de Parcerias do Impacto, fomos convidados para fazer parte do Centro. Antes de dizer o que é que eu vejo para o Centro CS, para o Centro da Fundação, nós temos uma incubadora que nós apoiamos no Norte de Portugal, porque nós achamos que a incubação e o desenvolvimento regional é muito importante, e as incubadoras têm um papel muito grande a fazer no desenvolvimento do ecossistema. Exatamente o que a incubadora que nós apoiamos no norte do país está a fazer é o trabalho que o CIS da Fundação Engenho de Almeida está a fazer no sul. É criar redes, é trabalhar com as comunidades, é trazer a inovação social a vários níveis da comunidade para resolver problemas, trazer para a mesa bastantes parceiros, por isso é uma importante peça do ecossistema em Portugal e no Alentejo em particular, que tem muitos desafios. Terras Dentro institucionalmente é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, que tem um estatuto de IPSS, de utilidade pública, de organização não governamental para o desenvolvimento, organização não governamental para o ambiente, é uma entidade certificada para dar formação, mas acima de tudo é um projeto de pessoas que pensaram em fazer desenvolvimento local integrado, e é uma associação que, embora agregue também pessoas coletivas, nomeadamente autarquias, escolas profissionais, algumas empresas, associações sem fins lucrativos, outras IPSS, somos essencialmente uma associação de pessoas individuais. Este caminho é um caminho relativamente recente. Pronto, é uma história caracterizada como inovação e empreendedorismo social, ou tipificado como empreendedorismo social e inovação social, tem uma história relativamente recente, em termos da bibliografia que tem surgido. Embora, e eu já assisti até a algumas exposições de trabalhos que mostram que não é uma realidade nova. É uma realidade que sempre existiu, só que não era categorizada ou tipificada, digamos assim. Agora passou a ser tipificada. E a questão que me coloca é muito interessante, porque um dos problemas, entre aspas, digamos assim, do empreendedorismo e da inovação social pode ser a sua sustentabilidade, nomeadamente em termos financeiros. Não é? Eu entendo o empreendedorismo e a inovação social como iniciativas que surgem para responder a problemas sociais, problemas que se sentem na sociedade. E essas iniciativas, se forem bem estruturadas, podem servir de exemplo de boas práticas para replicar noutros territórios e podem vir a recolher apoios também financeiros e encontrar formas de ganhar essa sustentabilidade financeira. E a investigação tem aqui, ou pode ter aqui, um papel importante também para mostrar esse caminho às empresas, para dar visibilidade ao empreendedorismo e inovação social.
Temos este caminho que eu comecei por seguir, de mostrar casos de sucesso que vieram dar resposta a necessidades sociais, mas depois temos também outro caminho, que é esse que a Luísa referiu, que é mostrar às empresas que elas próprias podem ter aqui um papel importante. A questão da sustentabilidade e da responsabilidade social das empresas já está presente nas suas preocupações, nos seus objetivos, nas estratégias, pelo menos das maiores empresas, está presente. Se calhar o que falta muitas vezes é as empresas perceberem qual é a necessidade que existe no território onde elas estão muitas vezes implementadas e conseguirem juntar esforços, ou seja, juntarmos esforços das empresas com as instituições sociais e também com o próprio Estado. Para mim, a odisseia da inovação social, do empreendedorismo social, começou em 2005, quando eu estava no INSEAD como professor de empreendedorismo e estava, no fundo, a perceber-me do emergir desta nova área da inovação social, do empreendedorismo focado na melhoria da sociedade, e pensei, este é de facto um desafio enorme para todas as sociedades, empreender para o bem comum, e é isto que nós devemos desenvolver. E, portanto, eu no INSEAD, na altura, como professor, estava a liderar o Centro de Empreendedorismo, criei uma iniciativa de empreendedorismo social, onde íamos a vários países do mundo dinamizar este tema, e sendo português, quis fazê-lo também em Portugal, até porque o INSEAD e Portugal têm uma relação muito estreita, e, portanto, desde logo, a partir de 2007, fizemos uma grande conferência em Portugal sobre empreendedorismo social, que foi a primeira conferência internacional nesta área, em Cascais, e a partir daí começámos a desenvolver um conjunto de iniciativas. E acho que era importante referir que porquê a inovação social. Porque quando nós temos uma sociedade em que os cidadãos se sentem capacitados e mobilizados para intervir para o bem da sociedade, criando projetos novos, criando soluções para os problemas que veem, organizando-se e mobilizando-se, a sociedade é mais vibrante, é mais inovadora. Portanto, nós não podemos confiar só às vezes no mercado ou no Estado para fazer o que é necessário, é preciso mobilizar os cidadãos. E o que está a acontecer com a inovação social é que o cidadão comum torna-se empreendedor em prol do bem comum, vê problemas que os outros não veem e dá-lhes uma solução, desenvolve uma solução para esses problemas. Às vezes são problemas negligenciados. Muitos dos projetos com quem nós trabalhamos ao nível do Banco Europeu de Investimento são projetos relativamente pequenos, que não têm a dimensão, às vezes, para serem parte de investimento ou de financiamento pelo banco. No entanto, nós temos uma parte do BEI, do Grupo BEI, que é o Fundo Europeu de Investimento, que investe em fundos em que estes fundos investem nestes projetos. E já temos alguns projetos intermediados em que o Fundo Europeu de Investimento investiu no fundo que investe no projeto. E é uma coisa também que nos últimos anos se tem visto, há muito mais fundos de impacto do que existiam anteriormente. Por outro lado, o próprio banco, um dos pilares da nossa estratégia é a parte da inovação, é a parte do climate change, em que nós vimos muitos projetos a aparecer e, por exemplo, na nossa própria rede já temos alguns projetos que têm apoio direto do banco. O impacto não é mensurável, provavelmente, no imediato, em números imediatos. Acima de tudo, marca a diferença, tem marcado a diferença da forma como as coisas têm sido feitas durante este tempo. A capacitação de novos empreendedores com um espírito de empreendedorismo diferente, muito assente naquilo que é o empreendedorismo social, muito assente naquilo que são os novos princípios da economia social e não só lá está só o assistencialismo e não só lá está, como há uns anos só se falava, a parte da responsabilidade social da empresa ou da entidade ou do que for. Este espírito do empreendedorismo social aliado àquilo que é o reconhecimento de que existe algo que emerge, que é a nova economia social, faz diferença e eu acho que essa semente que fica no território fará seguramente diferença. Eu diria que tem um impacto positivo nos dois sentidos.
não é? Quando falamos em inovação social e cruzamos isso com empresas de tecnologias e com pessoas com um perfil de engenharia e tecnologias, estão tipicamente muito distantes da inovação social e daquilo que são alguns problemas do dia-a-dia que estas organizações e que estas formas de atuar focadas na inovação social tentam endereçar e tentam resolver para os desafios da sociedade em que se inserem e da comunidade em que se inserem. E, portanto, isso é uma aprendizagem que nós próprios na Dexis acabamos por assimilar daquilo que recebemos deste grupo de empreendedores e do grupo de projetos que é desenvolvido. Do outro lado, tentamos dar o nosso conhecimento para que esses projetos tenham uma vertente mais tecnológica, que tenham uma intensidade de inovação maior, que é o perfil da Dexis e da empresa para a qual trabalho, e, portanto, na expectativa que, de facto, o ecossistema se torne mais dinâmico. Esta foi a nossa primeira aventura, se quisermos assim, de investimento social. Fizemos um título de impacto social e uma parceria para o impacto, que é o caso aqui de que estamos a falar, e correram tão bem que neste momento temos mais 9 em curso e assumimos neste momento e com algum orgulho como um dos maiores investidores sociais privados em Portugal. O Banco Montepio está envolvido em muitos projetos, retransformámos a nossa rede e definimos e temos uma equipa específica só para a economia social e, portanto, está especializada em fazer acompanhamento apenas de projetos e de clientes da economia social. Isto não existe em mais nenhum banco. E nós achamos que uma instituição qualquer da economia social ou até do empreendedorismo social não pode ser tratada como uma empresa normal, porque não é. E, portanto, nós temos uma equipa especializada de gestores com especializações, eles também académicas nestas vertentes, e que fazem este acompanhamento. O que é que nós percebemos numa altura em que fizemos esta retransformação, reorganização interna direcionada para a economia social e para o empreendedorismo social? Percebemos que fazia de facto muita falta haver algum tipo de apoio mais especializado, mais focado nestes temas, mas percebemos outra coisa, percebemos que o próprio mercado português estava a pedir isto mesmo. Nós pegámos de facto no território, nas suas capacidades, nas suas potencialidades, que enfim, estamos aqui entre Évora e Beja, mas nós conseguimos ir através do património, através das riquezas ambientais, através da capacidade das pessoas, através dos produtos tradicionais, onde muitos projetos foram aprovados e onde houve muito empreendedorismo, eu diria mesmo empresarial, se é assim que posso dizer, nessas áreas. E, portanto, isso tudo, à medida que a própria Terras Dentro ia crescendo e ia desenvolvendo o seu trabalho, isto fazia bola de neve, ou seja, era possível já termos gente que vinha ter connosco a saber há algum apoio, há algum projeto, vocês vão avançar com isto, vocês vão avançar com aquilo. E, portanto, se é verdade que nos primórdios nós tínhamos que ir um bocadinho atrás do promotor, do empreendedor, a pouco e pouco o empreendedor e o promotor potencial, ou aquele até que já existia, queria apenas expandir o seu negócio, começou a ver na Terras Dentro, digamos, uma fonte de apoio e até de captação real de investimento aqui para a zona. Nunca houve um objetivo apenas económico. O económico só serve, não numa perspectiva lucrativa, mas numa perspectiva de sustentabilidade, pagar as contas. Se nós não pagamos as contas, não podemos fazer experiências. Eu acredito que o empreendedorismo social é muito importante, porque há ganhos completamente diferentes. Na fábrica eu costumo dizer que é a nossa âncora no território. Ou seja, hoje em dia já temos 12 espalhadas pelo país, de norte a sul, desde Valença até o Algarve. Depois do surgimento deste projeto, nós começamos a ter um crescimento, quer do interesse nesta envolvente, quer de outros projetos paralelos que vão surgindo. Eu criei um projeto que se chama Quer Mudar de Vida e, no fundo, o que pretende é ajudar as pessoas a mudar a sua vida para um estilo de vida saudável. A dislexia neste momento é muito social porque envolve as crianças e envolve o meio onde elas estudam, onde elas vivem, onde elas convivem, e isso tudo é empreendedorismo social. Este projeto, a Maria da Alegria, o que quer é também fazer encontrar novas famílias, novas adoções, que não seja necessariamente a família biológica e de sangue aquela que nos une, mas que sejam outros os laços. O meu trabalho é um trabalho de investigação. Há uma altura onde as pessoas sentem a necessidade de ir um bocadinho mais longe em termos de comunicação da informação que nós trabalhamos cientificamente
e passar à ação dando o exemplo. Se eu fosse daltónico, eu ia encontrar a solução para resolver o meu problema. Não sendo, eu tive que ir encontrar uma solução para resolver o problema de todos os daltónicos, ou pelo menos minimizar esses constrangimentos que têm no dia a dia. Aprenderem a identificar o que estão a sentir, a dar um nome àquilo que sentem, é o primeiro passo para serem crianças mais empáticas e para colaborarem com os outros em sociedade. O primeiro modelo de técnico agrícola, que era um modelo convencional, eu acho que não tem nada de convencional, mas é um pacote químico-mecânico que toda a gente faz hoje para nos alimentar, foi o primeiro modelo que nós experimentámos, porque era aquele que cá estava, não cumpria as funções sociais. Porquê? Porque dá trabalho em 600 hectares a 2 homens. E as mulheres que estavam no desemprego na aldeia não tinham solução. Então, nós, por exemplo, mudámos o modelo de interação com o ecossistema, regressando a um modelo muito antigo, chamado montado, sobro e azinho, exatamente para encontrar um modelo que nos permitisse ter o desempenho em termos de emprego, por exemplo, e quando falamos em emprego falamos de muito mais coisas, porque, essencialmente, a grande questão, para mim, passa pelo trabalhar o tecido social também, no sentido de perceber como é que nós podemos não só construir uma humanidade melhor, mas também ajudar as pessoas a desenvolverem-se. Nossa missão, o nosso objetivo aqui é trabalhar a integração económica de comunidades locais e de pessoas em risco de exclusão social. Ou seja, nós trabalhamos muito aqui o capacitar as pessoas, ajudar as pessoas a construir o seu projeto de vida, que passa pelo acompanhamento individualizado, ou seja, na área de emprego, formação, capacitar a pessoa para ou voltar ao mercado de trabalho, uma pessoa que esteja também já desempregada de longa duração, ou mesmo um jovem que está naquela fase de terminar o secundário, ou jovens que às vezes estão um pouco mais que saíram e que foram para o mercado de trabalho, não sabem o que é que estão a fazer, ainda estão ali indecisos, e nós também ajudamos aqui no fundo a dar-lhes um pouco uma orientação, o que é que será o caminho, como é que pode ser o futuro deles também, para eles construírem o seu projeto. Depois temos também aqui a parte dos técnicos de empreendedorismo também, se a pessoa quiser criar o seu próprio emprego, nós também apoiamos desde a fase de ideia até à concretização do negócio. O surgimento do projeto Raízes veio aumentar a ligação do projeto da Casa João Cidade à sua envolvente exterior. A um nível de instituição, marca aqui um pouco a nossa vontade de partir para projetos cada vez mais amplos e sustentáveis e também, seguindo esta ideia de crescimento da Casa João Cidade, levou-nos a criar uma rede de parceiros que depois é aproveitada em todas as outras atividades que desenvolvemos, mas também a procurar, nós como técnicos e elementos da direção e outros elementos da equipa, a procurar a formação mais diversa também nesta área. Nós temos 6 pilares em que assentam o nosso trabalho e tentamos ensinar às pessoas a mudar as suas rotinas nos diversos pilares do estilo de vida saudável, que são o sono, a alimentação, a gestão do stress, os hábitos nocivos, como o álcool e o tabaco, a atividade física e o sono. A iliteracia em saúde é um grave problema que na nossa população portuguesa existe bastante e isso leva depois a problemas de acesso à saúde e de mau uso dos cuidados de saúde, porque não sabem, neste caso em concreto, como cuidar de si, não têm os conhecimentos fundamentais, por exemplo, para se alimentarem bem, não têm consciência às vezes dos hábitos, das rotinas que têm, quais são as consequências na sua saúde.
e depois, em relação ao acesso à saúde, vai causar um mau uso dos cuidados de saúde por muitas vezes. Por exemplo, o caso, que talvez mais falado, do mau uso do serviço de urgência. Gugu e os Sete Dinossauros, que pretende ser um livro que ajude as crianças com dislexia. Tem depois uma parte didática, que é o carimbo e o puzzle, e tem a parte digital, que será uma aplicação, e nessa aplicação será interatividade para as crianças aprenderem e melhorarem a sua dificuldade de aprendizagem, que é a dislexia. A dislexia é um dos principais fatores do abandono escolar e eu acho que é importante a gente termos noção desse problema e então tentar resolver para que as crianças não o abandonem só porque têm uma dificuldade de aprendizagem que pode ser melhorada. Nós temos, neste momento, a programação de 2 espaços. Fazemos na Terra de Amor Humor, um espaço ao ar livre de meio hectare no meio do Parque Natural da Serra de São Mamede. Fazemos programação cultural, rotas e visitas guiadas, temos um espaço de glamping onde as pessoas podem também ficar alojadas e quando as pessoas aqui ficam alojadas ou quando vêm ver os nossos espetáculos, quando vêm participar nas rotas, sabem que estão a colaborar com um projeto maior, com um projeto que vai voluntariamente fazer visitas a pessoas que vivem isoladas, vai visitar os idosos nos lares de idosos, fazemos visitas a hospitais, trabalhamos com pessoas com deficiência, trabalhamos com 2 projetos educativos de educação na natureza e, portanto, todos estes projetos colaboram uns com os outros e dão as mãos uns aos outros. Principalmente fazemos isto, fazemos clown social, visitas como palhaça a pessoas que necessitam da nossa visita ou a quem nos pede. Por exemplo, o projeto de palhaça ao domicílio é um projeto que as pessoas podem encomendar. O projeto Além Risco pretende, de uma maneira muito curta e sucinta, plantar 50 mil árvores no Alentejo, em ambiente urbano e periurbano, portanto, à volta das cidades ou aglomerados urbanos, de forma genérica, onde existem pessoas que passam o seu tempo, quer porque vivam lá, quer porque tenham atividades de ócio e lazer. Portanto, o objetivo é trazer árvores para o ambiente urbano com uma perspectiva muito concreta de redução do risco associado às ondas de calor. Nós sabemos que áreas arborizadas com uma percentagem de coberto vegetal de cerca de 45%, trazem reduções significativas de temperatura local, que podem ir até 3 graus em termos de temperatura ambiente e até 11 graus a diferença entre sol e sombra. Portanto, num contexto de onda de calor, com temperaturas acima dos 40 graus durante bastante tempo, que trazem problemas de saúde graves para as pessoas e de conforto, ter ambientes com mais espaços verdes ajuda a sobreviver, digamos, esses períodos, passá-los com mais qualidade. Fomos à Lua, fomos ao fundo do mais profundo oceano e nunca ninguém se lembrou que havia pessoas que não viam as cores. E um número significativo, 350 milhões em todo o mundo, num mundo onde 90% da comunicação se faz através da cor. Não havendo nada, eu tinha que fazer um caminho que nunca ninguém fez. Nós somos condescendentes com quem tem uma limitação ou uma deficiência visível. Um indivíduo com uma bengala é cego, uma cadeira de rodas, tudo isso. Agora, o daltonismo, mesmo não sendo uma deficiência, cá, porque alguns países consideram o daltonismo uma deficiência, o não ser visível, o juízo de valor é muito depreciativo. E isso faz com que o daltónico guarde para ele o sofrimento. Sempre com esses daltónicos, indo-lhes perguntando, indo entendendo aquilo que eram as suas necessidades, cheguei a uma solução. Um código gráfico, porque se o daltónico confunde cores, ele reage às formas. Por isso o que eu fiz foi, e costumo dizê-lo, eu só criei 5 símbolos que representam as 3 cores primárias mais o branco e o preto. E a sociedade fez o resto. Porquê? Porque todos nós aprendemos na escola que havia 3 cores primárias e com essas cores fazemos as outras cores todas.
Então, eu a cada cor primária desenvolvi um símbolo gráfico, que tinha que ser simples, fácil de integrar o vocabulário visual de cada um, independentemente da sua cultura, formação, fosse o que fosse, fácil de se reproduzir em diferentes dimensões, suportes e técnicas, mas mais do que isso, fácil de se ligar entre eles. Porquê? Porque eu aprendi e testei, eu e todos os daltónicos e toda a gente e todo o mundo, se eu misturar o amarelo com o azul, eu tenho o verde. Então, se eu misturar o símbolo do amarelo com o símbolo do azul, eu tenho o símbolo do verde. A Sociedade do Bem é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2015, com a missão de promover a empatia, o altruísmo e a positividade nas crianças a partir do exemplo. Basicamente, o que fazemos são programas de educação emocional implementados em contexto escolar, junto de crianças e jovens, sobretudo do Alentejo Central, mas também dinamizamos workshops para pais, oficinas para famílias e já temos alguns livros editados, sempre com o foco na educação emocional. Nós, neste momento, estamos a implementar 2 projetos, que um deles é o Pequenos Corações Gigantes, destinado a crianças do primeiro ciclo e do pré-escolar, e temos outro projeto que é o Aprender a Incluir, que também decorre em 6 concelhos do Alentejo Central, em que estamos a trabalhar com crianças do segundo ciclo, que neste momento estão no 6º ano. Colaboramos com os professores no sentido de promover a inclusão, no caso deste projeto, a partir das emoções de cada um. As emoções de cada um para conseguirem perceber as emoções dos outros também e aprenderem a melhor colocar-se no lugar dos outros também. A investigação que eu realizei em termos de inovação social decorreu até de um trabalho de alunos meus no mestrado em Políticas Públicas e Projetos, aqui na Universidade de Évora, em que eles abordaram realmente um caso particular de inovação social numa freguesia do concelho de Évora. O primeiro projeto tem a ver com uma associação cujo principal objetivo era arranjar forma de cuidar dos idosos da freguesia. A própria construção das instalações decorreu no tempo livre de alguns trabalhadores da construção civil que residiam na freguesia e nos seus tempos livres faziam jornadas de trabalho, nomeadamente ao fim de semana, e foram construindo a própria sede da associação, e foi um projeto que depois foi crescendo. O outro caso que nós estudamos é um caso que nasce do próprio funcionamento do mercado e nasce de alguma dificuldade dos produtores locais, e este projeto, que se designa por Mercadinho, nasceu na tentativa de agrupar estes produtores que tinham muitas vezes dificuldade em concorrer, em colocar os seus produtos com as grandes superfícies comerciais, e então criou-se uma feira local, um mercado local, onde eles colocam os seus produtos todas as semanas e onde os próprios residentes da freguesia, e não só, porque esse mercado local acaba por atrair pessoas de outras freguesias, podem ir adquirir produtos. O que sinto? Sinto uma imensa gratidão, em primeiro lugar, por ter tido as condições para poder ter levado esse projeto, que acho que foi muito importante em Portugal, que ele já está a terminar, nós já estamos a evoluir para outra realidade, mas acho que é muito importante perceber a importância da gestão dos bens comuns e perceber o quão equivocados estamos nessa matéria, porque um bem comum é obviamente uma coisa que é importante para vários, mas que normalmente é complexa, porque a forma de utilizar por parte dos diferentes usuários é diferente, e hoje em dia a terra não é, a maioria das vezes, um bem comum, é um bem do proprietário, para a sua desgraça, do meu ponto de vista. O facto de conseguir juntar estas pessoas nesta herdade com um objetivo básico de trabalho e não de construção de uma identidade cultural ou social, mas na verdade aquilo que nos interessa não é o trabalho, nem o rendimento do trabalho, nem o resultado económico do trabalho. O que nos interessa é verdadeiramente
ter a oportunidade não só de aprender internamente, cada um de nós, com toda esta realidade, mas podermos olhar para um conjunto e percebermos como é que podemos sonhar, em primeiro lugar, com um mundo diferente, um mundo melhor, e como é que podemos, paulatinamente, ir tentando, trabalhando, com base em hipóteses, sempre estando também aberto às vicissitudes e aos planos que a vida faz para nós, e não o contrário. Nós queremos ser empreendedores. Temos uma parceria com a Herdade do Freixo do Meio, que é uma herdade biológica que se interessa também bastante por todas estas culturas e culturas adaptadas ao período da natureza. Nós temos feito essencialmente a divulgação em feiras, temos feito os projetos para consumo próprio também, os chás também vendemos, eles consomem bastante, não se ganha muito como empresário com a parte monetária e económica, mas há outro ganho que é bastante importante, que é a solidariedade, a partilha, o podermos, se tu tens aqui as nabiças e eu tenho a hortelã ou tenho os coentros, vamos partilhar. Isso é uma parte do empreendedorismo, vamos fazer sumos, vamos partilhar, vamos fazer. Acho que é importantíssimo ganhar para a sociedade esta parte do social. O nosso serviço é gratuito, ou seja, alguém que venha à fábrica do empreendedor não paga, ou seja, este atendimento é gratuito. Claro que ele tem que ser pago por alguém, normalmente os nossos clientes ou são os municípios, ou temos outros clientes também, fundações, outras instituições também que recorrem aos nossos projetos. Ou também foi com as parcerias para o Impacto, Portugal Inovação Social, em que tivemos um financiamento de 70% por este financiador e depois 30% do investidor social, neste caso o município. Ou seja, os beneficiários, aqui nós até falamos em candidatos, no fundo são as pessoas que emergem dos territórios, ou seja, porque como nós estamos muito próximo das comunidades, neste caso aqui estamos num bairro municipal, e depois trabalhamos em rede com todos os parceiros. Já tinha muito esta ideia, como é que poderia estar ao serviço das comunidades e sendo um empreendedor social, na altura também não, e nós, o nome até Agência de Empreendedores Sociais, na altura, ainda hoje em dia, acho que nem todos achavam que é empreendedorismo social. E então para mim fazia-me todo o sentido, como é que eu podia estar ao serviço, mas fazendo a diferença, pensando aqui como um modelo de negócio mais negócio social, ou seja, como é que eu poderia também construir o meu projeto de vida, e eu larguei tudo o que fazia, e nestes 15 anos tenho estado dedicado a 100%, e hoje temos vindo a crescer, cá está, começámos com 2 ou 3, e hoje já somos quase 30 pessoas, de facto, a trabalhar pelo país todo. A inovação social, para mim, é uma forma também importante, como é que nós podemos, muitas vezes, encontrar soluções inovadoras e soluções, às vezes, de baixo custo, para resolver problemas sociais e atingir o máximo possível de pessoas. Este projeto ainda está em desenvolvimento, isto é apenas uma parte. Estamos neste momento com a colaboração da Fundação Eugênio de Almeida a desenvolver o site do projeto, que terá diversos tipos de conteúdos, terá conteúdo gratuito em forma de vídeo e artigos científicos para ajudar de uma forma gratuita a população a aceder a conteúdo com base em evidência científica que possa consultar para cuidar de si e aprender mais sobre a saúde. E depois teremos também no site cursos, mini-cursos, em que a pessoa pode aprender mais detalhadamente sobre uma área que queira desenvolver. Serão cursos muito personalizados, apesar de poderem ser feitos em mini-grupos, serão cursos com aulas presenciais, sendo como quase uma consulta de grupo em que todos aprendemos uns com os outros. O parceiro que eu encontrei e onde eu estou a ter alguma evolução do projeto foi aqui no SIS, na Fundação Eugênio de Almeida, que gostaram do projeto e através do concurso deles consegui vencê-lo. Estamos neste momento a trabalhar no projeto, a construir uma landing page que brevemente estará disponível. Nós, ok que temos o lucro, mas ao termos o lucro também estamos a ajudar milhares de crianças que têm esta dificuldade e que muitas vezes não sabem onde é que vão buscar o apoio para conseguirem evoluir e seguirem em frente com os seus estudos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Olha que fica... Não pode ser assim, Maria. Tens que puxar aquela linha também. Aqui mais ainda te afogas, mulher. Ó, São, eu não sei se é de mim, se é de ti. Porquê? De mim, porquê? Porque olha para isto. Então, ainda não chegámos ao fim. Vai dar certo? Vai ficar assim. Isso, redondinho. Redondinho. Depois quando sair daí, sai da agulha. Pronto, já chega. Eu soube que havia pessoas que viviam sozinhas, que não recebiam visitas de ninguém, que passavam muito tempo sem saberem de ninguém e que estavam tristes. E eu disse, se eu fosse lá visitar, nem que fosse só dizer um alô, se calhar já a pessoa ficava um bocadinho melhor. E comecei a experimentar. E é verdade. Então, por exemplo, mesmo quando às vezes passo nos lares e nas residências das pessoas idosas e digo só adeus à janela, aquilo já muda, aquela cara que está lá, que eu vejo lá, está assim. E depois eu digo adeus e também ficou assim, porque sabem fazer espelho muito bem, a alegria é contagiosa e o amor também. Quando começámos a conceber o projeto, temos obviamente muitos desafios. O grande desafio é que quando nós plantemos as árvores, as plantas, elas não morram. E para quem tem experiência de plantação de árvores no Alentejo, nós sabemos que os 2, 3 primeiros anos são ambos críticos. Há muitos sítios onde se plantam e não há sistemas de rega, não há postos de água, não há, digamos, uma infraestrutura que permita regar. E nesse caso, a rega manual é a solução. O que nós fizemos foi recuperar uma tecnologia que tem 4.000 anos, que foi inventada aparentemente em África. Portanto, o que nós fazemos com esta bilha, nós enterramos a bilha. Nós fizemos o desenho da bilha, falámos com os oleiros aqui do Alentejo, que estavam com problemas, aliás, de falta de atividade pela pandemia, e fizemos, numa primeira versão, 1000 bilhas destas, que se enterram junto à raiz da planta, portanto, a planta fica aqui ao lado, pode-se pôr outra planta do outro lado, ou, enfim, em cada lado, portanto, nós sabemos que a zona de terra à volta ficará úmida. Nós pedimos ao oleiro que fizesse o gargalo do tamanho de uma rolha, de modo a que possamos reutilizar as rolhas do vinho, de cortiça. Portanto, fecha-se assim, coloca-se lá e a nossa experiência atualmente é que se nós enchermos esta bilha, ela estará, digamos, a regar a planta durante uma semana. Este jogo, o Uno, este jogo é o mais famoso jogo de cartas do mundo, produzido pela maior multinacional de jogos do mundo que se chama Mattel. Tem 50 anos este jogo. Em 2017 a Mattel veio a Portugal, tocar-nos à porta e dizer nós queremos pôr o código Colored no nosso Uno. Lançou este jogo em 2017. O líder de mercado mundial aumentou as vendas do jogo em 66% e incluiu 13 milhões de daltónicos nos Estados Unidos que puderam jogar este jogo. Ou seja, se nós conseguimos envolver o segundo setor, ou até o primeiro, naquilo que são modelos de impacto, e o impacto social está inquestionavelmente no nosso ADN, tudo isto pode funcionar muito mais rapidamente, com muito mais qualidade, e uma coisa que eu acho que é determinante, e pegando na questão do empreendedorismo social, que é consolidado no tempo. Como resultado deste projeto, temos um livro, que é o Quase Tudo sobre as Tuas Emoções, que reúne também contributos das crianças e dos jovens que participaram, que ilustraram, que deram sugestões. Portanto, é um manual na área da educação emocional e que tem vindo também a ensaiar, portanto, aqui uma peça de teatro que eles vão também apresentar hoje, sobre as emoções. Portanto, tem sido um trabalho que tem vindo a promover a educação emocional em vários sentidos, também a colaboração, a autoestima, e tem sido muito importante também para todos nós. Nunca me esqueço de um dia que foi 6 de janeiro de 2015, onde estava numa sala como esta, com um decreto-lei a dizer faça-se a Portugal Inovação Social e sem mais nada, sem equipa, sem programas, Então, no fundo, era uma startup na área pública.
foi uma experiência interessantíssima de desenvolvimento. É importante conciliar a ação social que dá resposta às urgências do dia de hoje e aos problemas instalados com a inovação social. Temos que pôr a nossa imaginação, a nossa criatividade a funcionar e uma atitude experimental, que está muito associada à inovação social. E daí que seja importantíssimo trabalhos como o da Fundação, que ajuda a capacitar esses atores. Apesar de sempre existir, eu acho que agora o enfoque que se dá ao tema é muito maior. Há muitas formas de fazer intervenção social e de ação social. Há mais disponibilidade e há mais vontade de fazer diferente. Eu quero que esta questão do empreendedorismo social também não seja uma moda, seja uma coisa que tenha que ficar. Temos aproveitado a oportunidade que a Fundação Eugénio de Almeida nos tem dado. A evolução dos nossos clientes é muito positiva. E é por isso que eu fiquei muito contente de ver que a cidadania no Alentejo agarrou tão bem a ideia. Se elas tiverem o apoio da sociedade, então sim, conseguem ser alguém. E as crianças com dislexia têm uma inteligência fenomenal. A terra hoje é fundamental para a humanidade, sempre foi, enquanto forma de suprimir as nossas necessidades e os nossos sonhos e os nossos desejos. Cheguei a um ponto em que disse que bastava, que tinha que mudar, tinha que fazer algo por mim e ao mesmo tempo fazer algo pelos outros. Criar uma escola que seja mais feliz e mais justa para todas as crianças. Em cada um de nós tem algo único e especial, por isso é trabalhar aqui no fundo as competências da pessoa. A transformação social que eu defendo, que é precisamente a inclusão social, seja feita através das artes. Foi apresentado este projeto ao nível da Comunidade Europeia, da União Europeia, como um exemplo de boa prática. Temos parceiros por essa Europa fora também e é verdade que demos um pouco esse salto quando acedemos ao primeiro programa de iniciativa comunitária. A empresa tenta e os seus colaboradores tentam dar retorno ao sítio onde se inserem, onde desenvolvem negócio. Demonstra que existe muita gente a querer fazer projetos dentro do empreendedorismo social, dentro da inovação social. Existe muita vontade de fazer isto e que os portugueses estão de facto muito focados naquilo que é gerar impacto positivo para a sociedade. E trouxemos aqui muitos convidados de fora da Europa também para connosco refletirem sobre estes temas e portanto fomos criando o nosso próprio conhecimento e a nossa própria prática. Mas sobretudo procuramos investir na criação de uma cultura de inovação e de empreendedorismo social.